Irmãos, eu vou ministrar um texto que eu estou fazendo uma releitura de Gênesis com a igreja. Vou ministrar um texto simples, mas ninguém se iluda. Deus é poderoso para fazer novas, melhores e maiores revelações da sua palavra. E hoje, quando eu orava, eu sentia e eu criei que Deus trará algo novo para esta igreja. Eu gostaria de saber o que é, não sei. Também não vou inventar, mas Deus cuidará de fazer algo especial nessa data tão importante. Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 13. Os irmãos, muitos sabem de memória, muitos já pregaram, já ouviram, já me ouviram, mas Deus, Ele vai renovar a sua palavra ao nosso coração, eu estou certo disso. Diz assim, Gênesis capítulo 13: Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Amém. Por enquanto até aqui, a leitura da palavra de Deus. A maioria de nós, se não todos, seria estranho se alguém não amasse a história de Abraão, porque a Escritura diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Ele é o nosso pai na fé, porque ele creu no Senhor, e isso foi imputado como justiça. E aí os cristãos, eles são filhos de Abraão pela fé. E Abraão, ele tem uma fé simples. Abraão tem aquela fé que pode ser vista nas crianças. É a fé da entrega, é a fé que confia que aquilo que é dito acontecerá. Tanto que no capítulo 12, os irmãos conhecem, o Senhor diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele nem sabe para onde vai, ele tem um chamado geral, e ele sai. Aparentemente as coisas dão errado, porque a Bíblia diz lá no versículo 10 que havia fome na terra, ele desce para o Egito. Só que agora o texto diz que ele sobe do Egito. Ele vai muito rico, ele tem ouro, tem prata, tem escravos, ele tem muito gado. E nessa saída do Egito, ele para entre duas cidades e ele faz um altar ao Senhor. Ele está entre Betel e Ai. Olha que interessante, irmãos, no capítulo anterior, no versículo 8, a Escritura diz que ele passa pelo mesmo lugar, e ele que estava caminhando sem saber para onde iria. Naquela caminhada, quando ele está naquele lugar, o Senhor se revela a ele e diz: Abrão, essa terra eu vou dar para você. E ele crê, ele crê. Há alguns anos eu li a história de duas mulheres que passavam pelo estado do Tocantins. E quando passavam pelo lugar onde hoje fica a cidade de Palmas, de repente a missionária disse para a irmã que dirigia o carro: o Senhor está me dizendo que neste lugar onde nós estamos agora, um lugar ermo, onde só havia uma rodovia, o Senhor está me dizendo que neste lugar vai surgir uma cidade nova. Estacione o carro e nós vamos orar, nós duas, para que Deus abençoe a nova cidade, e já vamos fazer uma oferta para construir um templo na nova cidade. Qual cidade? A que ainda não existe, agora existe. A fé simples,
A confiança completa que Deus certamente fará tudo aquilo que Ele falou. E agora, quando Abraão passa por aquele lugar que o Senhor diz essas coisas, ele edifica um altar. E ele invoca ali o nome do Senhor. O tempo passa e agora ele está novamente no mesmo lugar, naquele mesmo altar que ele erigira há tempos passados. E o texto diz, ele está entre Betel e Ai. Betel, a maioria de nós sabemos. Esse nome significa casa de Deus. Betel é aquele lugar onde no futuro o seu neto estará viajando. Seu neto Jacó, lá no capítulo 28. E quando Jacó está viajando e passa por aquele lugar, no seu desespero, na sua angústia, fugitivo da sua casa, ameaçado de morte, jurado de morte, cansado, ele dorme naquele lugar. E a Bíblia diz que quando ele dorme, ele sonha e vê uma escada posta na terra. E o topo vai até o céu. Anjos de Deus sobem e descem por ela. E Deus está no seu topo. E Deus diz para Jacó em sonho: ô Jacó, eu vou abençoar você. Eu vou abençoar a tua descendência. A verdade é que eu serei contigo. E aí no versículo 15 o Senhor diz assim: ô Jacó, quer saber? Eu não vou deixar você, enquanto eu não cumprir na tua vida tudo o que eu te prometi. Os irmãos percebem o Deus que promete indo junto para garantir o cumprimento da palavra? Eu não vou deixar você, até que eu cumpra na sua vida tudo o que eu te prometi. E quando ele acorda, ele diz: na verdade Deus estava aqui, eu não sabia. Esse lugar é a casa de Deus e aqui é a porta do céu. E quer saber, este lugar onde nós estamos nesta noite é a casa de Deus. Aqui é a porta do céu. Anjos de Deus sobem e descem sobre este lugar. Aleluia! E o mesmo Deus que falou lá, fala aqui. E diz ao meu coração e ao teu: eu não vou deixar você, até eu cumprir na sua vida tudo aquilo que eu tenho te prometido. Aleluia, aleluia, aleluia. O nome daquele lugar antes era Luz, mas ele batiza de Betel, a casa de Deus. E notem que agora Abraão está com o seu altar neste lugar. E se você olhar no mapa, você vai ver que tem Jerusalém e ao ocidente está Betel e ainda mais ao ocidente está Ai. São duas cidades concretas, duas cidades históricas. Mas, irmãos, nós vivemos uma experiência material, mas que é regida por leis espirituais. E não se iludam. O fato de Abraão parar exatamente neste lugar, Deus já estava preparando uma fala para nós, para a sua igreja, para o cristão, para o seu povo. A igreja é uma igreja peregrina. Notem, de um lado está a casa de Deus. É o lugar onde Deus faz revelações, é o lugar onde o crente tem visões, é onde Deus faz promessas. Jacó está tão maravilhado. E ele faz um voto e disse: o Senhor abençoar a viagem que eu faço, me der vestes para vestir, me der alimento na minha viagem, se o Senhor me trouxer depois em paz à casa de meus pais, o Senhor será o meu Deus. Este lugar será a casa de Deus, e de tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Aleluia! Aleluia! Não é isso que nós fazemos aqui? Tem alguma diferença? Eu não vejo.
é o mesmo lugar, é o mesmo Deus, as mesmas promessas, até a mesma liturgia. Só que lembrem, queridos, do outro lado está Ai. Eu fui consultar no dicionário eletrônico Strong. Lá não diz nada a respeito de Ai, só diz que é o nome próprio. Mas quando eu fui consultar os textos de R.N. Champlin, que ele comenta a Bíblia versículo por versículo, lá ele mostra que a tradução de Ai é monturo, monte de lixo, ruína. Vejam uma coisa, queridos, Ai é a primeira cidade onde o povo de Deus foi derrotado. Eu vi esses dias o presidente pregando, o senhor citou Ai. Eu estava vendo a sua pregação. Ai é a primeira cidade onde o povo de Deus é derrotado. Agora notem, queridos irmãos, acham que Ai também não está perto de nós? Você abre a sua internet, o seu celular, e rapidamente você pode migrar de Betel para Ai. Esses dias eu estava assistindo um filme, e eu estava contente com o meu filme, mas de repente, irmãos, aquelas pessoas do filme pararam num bordel. Eu fiquei tão aborrecido, pensei, para que isso? Eu só queria ver um filme, eu estava cansado, queria ficar quieto, ver um filme. Para quê? Não acrescenta nada. Acha que Satanás não estava tentando me puxar para Ai? Acha que Satanás não tenta atrair você para Ai? E você começa a caminhar pelas redes sociais, e de repente começa a pornografia, começa a música obscena. Eu sei que Deus nos trouxe aqui, porque Ele nos quer voltado para Betel. Deus nos chama, Ele é um Deus santo. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Aleluia! Quem sabe o jovem que está aqui pense, imaginava que isso é porque eu sou jovem. Não, Satanás quer destruir você, mas ele quer destruir a mim também. Lá em Ai tem pornografia, tem violência, tem a mulher que desrespeita o seu marido, tem o marido que bate na sua mulher, tem os filhos que são desobedientes aos seus pais, tem pais ausentes. Ai é o lugar do divórcio, ai é o lugar de tudo aquilo que não presta, e frequentemente o cristão terá que fazer uma decisão. E nesta noite, ao final desta palavra, pessoas aqui dirão: eu quero caminhar para Betel. Para isso, é preciso uma vida de oração. Eu gostaria de dizer para você que a vida de oração é fácil. Eu admiro pessoas para quem é. Talvez cada pessoa tenha uma inclinação natural, cultural, física, uma predisposição para algumas coisas. Eu não sei como é para você, e também perdoe a expressão, não me interessa. Mas para mim é bastante difícil. E às vezes eu tenho que sujeitar a minha carne à servidão e dizer: fica quieta. E às vezes eu marco no relógio, porque às vezes oramos tão pouquinho e achamos que oramos tanto. Mas Deus, Ele conta comigo e com você na batalha da oração. O texto diz: Ele invocou o nome do Senhor. Você que está aqui, que é tentado para caminhar para Ai, parece que o mundo te atrai tanto,
Frequentemente eu vejo pessoas tão atraídas pelo mundo, parece que as suas paixões, seus afetos, seus anseios estão todos lá. Está faltando uma obra de libertação. E eu creio que o Senhor nesta noite vai quebrar algemas neste lugar. Eu creio, porque a palavra é ministrada para isso. Correntes serão partidas, portas se abrirão. E o Senhor chamará mais pessoas para uma vida de altar. Abraão era uma pessoa que tinha uma vida de altar. Versículo 4 diz assim, versículo 6, perdão, 5 e 6. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Amém. Queridos irmãos, eu conheço pessoas que moram no mesmo terreno. Ali em Londrina chama data, aqui também fala data? Não, né? A pessoa casa e vai morar no quintal da sogra. Tem pessoas que vivem assim a vida toda e dá tudo certo. É verdade. Tem pessoas que se dão muito bem. Mas, irmãos, esse não é um modelo para todos. Porque nós temos horários diferentes, cultura diferente. Um casal funcionar já é um milagre de Deus. Então, não tem problema nenhum, irmão. Se não é possível morar junto, separe-se. E quando eu pensava nessa palavra aqui agora, o Senhor me trazia a revelação, irmão, não deixa Satanás torcer no seu ouvido o que a palavra de Deus está revelando. Aqui eu não estou falando que você não está dando certo, é para você divorciar. Deus odeia o divórcio. Não é disso que eu estou falando. É que às vezes não é possível ficar junto. Um moço da igreja ali que me ajuda muito, ele tinha uma pequena empresa, hoje ele está indo muito bem. Ele falou: pastor, o que o senhor acha? Eu falei: separa, não tem problema nenhum. Às vezes não é possível seguir junto no ministério. Não é possível. Os irmãos vejam que o apóstolo Paulo disse: eu não quero mais viajar com João Marcos. Não é o tipo de obreiro que eu quero para mim. E quando Barnabé vê isso, diz: eu não quero mais viajar com Paulo. E se nós prestar atenção, Paulo e Pedro nunca trabalharam juntos, ainda que Pedro tinha grande admiração pelo apóstolo Paulo. Mas você não vê eles trabalhando juntos. Não tem problema nenhum, irmãos. O que não deveria acontecer é ficar aquela vida de reclamação. Nossa, minha sogra é sozinha. Meu genro, aquele fariseu, descendente de Saul, aquele amalequita. Porque crente xinga assim, né? Irmãos, olha que estranho isso, irmãos. A pessoa parece que gosta de ficar descascando ferida. Eu lembro uma época que nós pegamos uma praga, eu e minha família toda, e contaminamos uma igreja junto. Todos nós estávamos com sarna, e uma parte da igreja pegou sarna de nós também. Aí a pessoa fica coçando a sarna, chega a fazer biquinho.
Aqui quem já teve fez biquinho também. Irmão, pense uma coisa. Lembra quando você era mais pobre, que furava o salto do sapato e entrava uma pedra por ali? Aí você ficava andando assim, aí um ano depois você falava, bah, 1 ano já essa pedra aqui. Você fazia isso? Não, você parava, pegava um canivete e tirava aqui do salto a pedra. Foi isso que Abraão fez. Até aqui não tem nada de errado, irmãos. Se alguma coisa está incomodando você, se alguém perturba você, se não é possível viver junto, olha o que Abraão diz: vamos nos separar, porque a briga está lá entre os pastores, mas daqui a pouco vai chegar aqui. Claro, vai entornar o caldo, então vamos nos separar. E Abraão diz: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E o texto diz assim, versículo 10. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Repita, por favor. Levantou Ló os seus olhos. Diga mais uma vez, você nunca vai esquecer. Levantou Ló os seus olhos. Eu quero muito que o Espírito Santo me ajude, irmãos. De todo o meu coração. Eu estou orando aqui. Porque Deus quer trazer uma revelação sobre esta palavra. Irmãos, olhe só. É Ló que levanta os seus olhos porque ele quer. A decisão aqui é toda dele. Ló levanta os olhos. Esse é o levantar de olhos, irmãos, que vem da carne. A palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Você quer que a sua casa permaneça para sempre, seu ministério, seu casamento. Olha só, aqui o levantar de olhos que vem da carne, é o deslumbramento. Irmãos, Ló fez tudo errado. Quando Abraão diz isso, Ló devia ter respondido: ô meu tio, o senhor me perdoe discordar do senhor, mas eu vou precisar discordar. O senhor é meu tio, eu amo o senhor. O senhor é o mais velho aqui. Mais do que isso, o senhor é o homem que Deus chamou, eu não, eu só vim junto. O senhor é a pessoa a quem Deus deu autoridade espiritual. Meu tio, eu queria ficar junto do senhor. Eu não quero ir para lugar algum. Mas se o senhor entende que precisamos nos separar, me mande o senhor para algum lugar. E já fique avisado, meu tio, se der errado, eu volto para cá. Amém? Ló deveria ter falado: meu tio, eu prefiro mandar pastores embora. Eu prefiro mandar ovelhas embora, rebanho embora, prata, ouro. Porque, irmãos, quem conhece a Escritura sabe, no futuro, Ló ficará sem nada. Ele não reconheceu quem era a autoridade espiritual na vida dele. Você sabe quem é a autoridade espiritual sobre a sua vida? Você já tem essa clareza?
O Senhor pode trazer revelação nesta noite? Nós não gostamos de ouvir essas coisas, mas presta atenção, Ló ficará sem nada. Ele deveria ter dito: ô meu tio, o Senhor diga para onde eu devo ir. Eu nem queria ir. E antes de eu ir, ore por mim e me abençoe, porque o Senhor é o homem com quem Deus fala. Ele não faz nada disso. A Bíblia diz que ele levantou os olhos, olhou, viu toda a campina do Jordão, era bem regada, igual o jardim do Senhor, igual quando entra no Egito, na terra de Zoar. E ele escolheu todo aquele lugar. Irmãos, a vista dos olhos, o levantar de olhos que vem da carne, é uma vista materialista, imediata, ela é rasa, ela é precipitada e ela não permite conhecer a realidade das coisas. Os irmãos, olha aqui que o versículo seguinte diz assim, o 13, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Os irmãos notaram que ele só viu aquilo que era aparente? Pior do que isso, há uma outra coisa que ele não sabia. Toda aquela região era dominada por um rei poderoso chamado Quedorlaomer. Era o rei de Elão. Um dos primeiros reinos poderosos da chamada civilização pós-diluviana. Aquele rei dominava todo aquele lugar junto com mais 3 reis confederados. O que isso significa? Toda aquela beleza que ele viu não era para ele. O melhor da terra ia para Quedorlaomer. As mulheres mais bonitas, Quedorlaomer. Os jovens mais inteligentes, Quedorlaomer. Como se fosse pouco, eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Eu sei que Deus está trazendo revelação espiritual. E quando você for comerciar, comprar, vender, viajar, fazer, casar, tomar uma decisão, o Senhor trará esta palavra na sua mente. Aleluia! E você não caminhará pela vista dos olhos, mas talvez virá conversar com o seu pastor, com o seu presbítero, e vai dizer, ore comigo. Há uma oportunidade diante de mim, mas eu quero que o Senhor me mostre o caminho. Porque o levantar de olhos da carne, ele é completamente imediatista. Mas olhe agora o que diz o versículo 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos. Eu gosto demais desse agora. Ô Ló, você escolheu tudo isso aí para você? Vai, foi embora. Irmãos, eu creio que Abraão ficou triste, porque ele amava o seu sobrinho. Acho que ele não amava, acho que ele não ficou triste. Irmãos, ele não seria humano se não ficasse triste. Eu creio que ele ficou meio depressivo. Porque Abraão não era iludido com ouro, com prata, com essas coisas, nada disso aí. É só você olhar que ele deixou a sua terra, a sua casa, sua parentela. Ele amava aquele filho. Era um filho adotivo. Era um sobrinho que ele adotou, trouxe junto lá de Ur. Mas o filho não considera nada. Sai, e ele fica só, ele já é velho. Irmãos, quando o Senhor chama ele, você lembra, ele tem 75 anos, aqui ele já tem mais. E eu creio, irmãos, que ele devia estar assentado em algum lugar triste, pensativo. Aquele rebanho fazendo barulho, nada daquilo encantava o seu coração, considerando agora as suas possibilidades. Mas olha o que Deus diz, ô Abraão, levanta agora. Agora quando? Agora que Ló saiu. Irmãos, às vezes nós lamentamos que alguém sai. Nós nem paramos para pensar que Deus está criando um ambiente para fazer revelações novas na nossa vida. Nós nem paramos para considerar que Deus está criando um ambiente para fazer promessas melhores na nossa vida.
O Senhor diz para Abraão, depois que Ló saiu: o Abraão, levanta agora os teus olhos. Você consegue entender que Deus estava dizendo: não fica abatido, não fica depressivo, levanta os olhos e olha toda esta terra, de norte a sul, de leste a oeste. Olha toda esta terra, porque toda esta terra eu vou dar a ti e a tua descendência para sempre. Que descendência? Nem filho ele não tem. Deus está prometendo tudo aquilo para ele, para um filho que ele não tem e para uma descendência, porque Deus ele é poderoso para prometer e para realizar. Aleluia! Glórias ao nome maravilhoso do Senhor. Toda esta terra eu darei a você. Eu lembro de minha mãe, quando a gente era adolescente, e ela contava de pessoas que visitavam com o papai, pessoas do interior. Minha mãe contou que um dia perguntou para uma senhora: qual é o tamanho da terra de vocês? Eu não sei se minha mãe vai lembrar. A dona da casa disse assim: até onde a vista alcança, é tudo nosso. É bom até onde a vista alcança? Até onde a vista alcança, é tudo nosso. Olha o que o Senhor diz: toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Vejam, queridos irmãos, Deus não podia ter parado aqui? Não tem promessa suficiente aqui? Mas olha o que o Senhor diz no versículo 17: levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Os irmãos entendem que aqui é um ato profético? Eu vejo nas redes sociais muito combate aos atos proféticos. Falar, não tem ato profético, tem até debate em programas de rádio se existe ato profético. Um monte de cristãos diz que não existe. Mas, irmãos, o que Deus está fazendo aqui? Deus precisava mandar ele percorrer a terra? Não precisava, irmão. Ele já tinha falado, já tinha prometido. O Senhor diz: levanta-te, percorre esta terra, porque eu vou dá-la para ti. Eu lembro de uma história que papai contava, de uma senhora que, quando ia para sua casa, ela parava na frente de uma loja onde tinha uma máquina de costura. Essa história me marcou muito. E essa senhora sempre passava ali e antes de seguir, ela parava e ficava olhando a máquina de costura. Você entende que isso é um ato profético? Aquela mulher não tinha dinheiro para comprar. Me veio um desejo ao coração. Nós vamos orar depois, né, pastor? Amém? Você que está aqui e que às vezes não tem dinheiro para comprar uma coisa básica, o Senhor vai operar um milagre e você saberá que foi a mão de Deus que fez. Essa mulher, ela não tinha dinheiro para comprar uma máquina de costura. Quanto que custa uma máquina de costura? 3 mil? Uns 3 mil. Quem que não consegue comprar uma máquina? Ela passa o cartão, parcela em 10 vezes. Ela não tinha isso. Aqui olhando para mim, há pessoas que não têm isso. Deus fará, para que vocês saibam que Deus está falando neste lugar. E quando Ele falou sobre Ai e Betel, era Ele. E agora, aleluia! Ele fará, para que você saiba, Deus esteve no nosso meio. Aquela mulher olhava a máquina de costura e ia embora. Ela fez isso muito tempo. Um dia o dono da loja saiu lá fora e disse: mulher, entre, eu quero dar de presente a máquina para a senhora. Ela falou: eu não posso receber. Por quê? Eu sou casada. Como eu vou chegar em casa e dizer para o meu marido que um homem dono de uma loja me deu uma máquina de costura? Não posso. Ele falou: mesmo, traga seu marido. O marido veio.
Parece que o senhor quer dar um presente para minha senhora? Sim, quero dar. Porque sempre ela vem ali. Você acha que a mulher não estava orando? Eu sempre via essa senhora que agora que eu sei é a sua mulher, olhando a máquina de costura. Ela parava, olhava e ia embora. Mas no dia que eu disse que ia dar, um anjo apareceu na loja e disse: dá a máquina para a mulher. Um dia a Auriana falou para mim, na segunda-feira: Enéas, você não vai ver os pneus do carro? Eu falei: por quê? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho cheque. Ela falou: Enéas, você pregou ontem. Ela é mais crente que eu, irmão. Vocês não conhecem a Auriana. Ela queria vir, ela não pôde vir. Ela falou: você pregou, Enéas, ontem. Vocês não imaginam ela me dando bronca, mas ela dá. Ela falou: você pregou. Irmãos, o nosso carro estava com os 4 pneus acabado. Aqui quem já foi pobre, irmãos, Deus hoje vai fazer milagre aqui na área financeira. Parece que só estou falando para pobre. Irmãos, aqui quem já foi pobre sabe, quando o pneu acaba mesmo, que desloca o aço, o carro não fica fazendo assim? Irmãos, o nosso carro estava fazendo assim. Só tinha 4 pneus, não tinha o pneu socorro, só 4 pneus, e eu todo feliz ainda fui acampar lá no Jardim Botânico com a Auriana e as crianças. Eles eram pequenos. E o carro fazendo assim, bom. E na segunda-feira ela falou: Enéas, você pregou ontem, vai ver. Eu falei: mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho cheque. Ela falou: não sei, vai ver. Os irmãos notam o ato profético? Que lindo que Deus vai fazer aqui, irmãos. Eu estou feliz de poder compartilhar isso que Deus fará. Aleluia! E você sabe, você nunca lavou o cano lá da sua casa, reparou isso? O cano de água lá da sua torneira, você nunca lavou o cano, sabe por quê? Porque quando você lava o copo, lava o cano. E agora quando Deus está enchendo o copo, Ele está enchendo o cano. Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer milagre lá e vai fazer aqui. Aleluia, aleluia. E eu liguei para um presbítero da igreja e falei: irmão, eu quero ver uns pneus para o carro, o senhor não vai junto comigo me prestar 4 folhas de cheque para eu parcelar? Ele falou: vou, meu pastor. Mandei colocar 4 pneus, ficou lindo o carro. Aí quando fui conferir, abri a mala, estava só a roda. Eu chamei o moço, falei: moço, você não pôs nenhum pneu? Aí ele falou: mas você só comprou 4? Eu falei: mas pega um dos velhos, escolhe o melhor. Irmãos, eu lembro até hoje, ele chutava assim, ele falou: qual? Irmãos, aquilo era um monte de lixo, era ruína, ele chutava: qual? Eu falei: não sei, moço, eu vou sair da loja com 4 pneus novos, se furar ninguém vai acreditar que eu só tenho uma roda lá atrás. Ele falou assim: espere um pouco, moço, eu vou achar um pneu para você. Irmãos, Deus, Ele é tremendo, você pode começar a se alegrar já. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos. E aquele moço veio e instalou. Quando eu vi o pneu, irmãos, o pneu novo, usado, mas novo, novo. Eu falei assim: rapaz, eu disse: rapaz, se você tivesse me dado 4 desses no começo, eu nem comprava nenhum. E tão bom que era, irmãos. Fui embora todo feliz. Quando cheguei em casa, agradeci o presbítero. Ele falou: pastor, os pneus são um presente para o senhor. E antes de orar, quando a gente fala assim que o presbítero deu 4 pneus novos para o pastor, né? Não sei quanto que custa 4 pneus, era um pneu bom, aqueles P6000 da Pirelli. Não peguei pneu ruim não, pneu bom de primeira. Aí você escuta a pessoa que não tem experiência, pensa assim: coitado do irmão, ainda morreu com 4 pneus para o pastor. Irmãos, Deus prosperou tanto aquele irmão. Hoje ele tem 2 casas, tem vários veículos. Eu não vou falar aqui porque é uma questão particular do irmão. Deus, Ele não vai ficar devendo nada, nem para mim, nem para você. Ato profético. Você quer comprar a sua casa? Vá lá ver.
Você quer comprar um terreno, vá lá ver, tem uma irmã aí que vende terreno, fala, irmã, vai lá me mostrar, falou, mas tu, rapaz, tu não tem dinheiro, fala, tu não estava no culto ontem? Vai lá ver. Deus está girando uma chave nesta noite. Está andando com um carro velho, vai olhar um carro novo. Gostou da moça, acha bonito, fala, mas eu sou um Zé Ninguém. Vai lá ver. É verdade, vai. Eu preciso terminar, irmão, já devia ter terminado. Mas olha o que diz, só para nós orar. Versículo 18. E armou Abrão as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Mais um. Os irmãos, notam que essa história ela começa com altar, tem altar no meio, tem altar no final. Quando todas estas palavras se cumprirem na tua vida, e elas se cumprirão, volte a este lugar. Fala, pastor, eu quero agradecer a Deus, porque Deus operou um milagre na minha vida. Antes de fazer aquela oração, eu queria só que você inclinasse sua cabeça. Ó Senhor, a tua presença é doce neste lugar. Tei farai, te arai de rousai. Desde que chegamos aqui, Senhor, o Senhor já estava. E agora a tua palavra encheu este lugar. E muitos corações se abriram à revelação da tua palavra. E aqui ouvindo a pessoas que estavam indecisos entre Ai e Betel. E muitos disseram nesta noite, ó Senhor, eu quero virar as costas para Ai. E eu quero caminhar para Betel. O lugar onde o Senhor faz revelações. Onde o Senhor faz promessas. Aleluia. Ó Deus, aqui a pessoa, Senhor, que creram que o Senhor operará milagre na sua vida financeira. Ó Deus, que não era o meu intento inicial, mas sei que o Senhor fez revelar uma palavra, o Senhor fez flutuar uma revelação. Ó Deus, opera, para que todos saibam que foi a mão do Senhor que fez isso. Aleluia, eu te adoro e agradeço em nome de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Obrigado pela sua paciência.